Um goleiro com excepcional condição. Sai, é grande, tem coragem, está pronto. Esse diagnóstico é do Carlos Pracidelli. Cosme, esse vai ser o substituto do Marcos. Pode anotar, Valdir de Moraes. E a gente acompanhava os treinos desse goleiro, excelente. O que aconteceu, Deola, com a sua carreira? Tudo bem? Tudo bem? Cara, foram 24 anos de futebol, então não dá para falar que isso não aconteceu, né? É óbvio que esperava-se mais. Muito mais, né? Seu nível era excelente. Em um time grande, né? Eu vinha no Palmeiras, né? E um Palmeiras começando uma reformulação, né? Mas existem várias coisas ao longo do caminho que a gente vai perdendo, né? E eu acho que uma parte, né, mental ali, eu acho que, né, se eu tivesse um pouco mais fortalecido, talvez, né, mentalmente, né? E a gente vê hoje, acompanha hoje vários jogadores que recebem uma crítica e o desempenho já começa a cair. Ali, nossa, era crítica, foram 10 anos de crítica, né? Então, vamos pontuar, o Deola pegou uma fase terrível do Palmeiras. Você pegou o Palmeiras, você chega em 2000 no Palmeiras, pega a Parmalat indo embora, sem dinheiro, pagamento assim... Vacas magras. Então, jogadores reclamando, falta de pagamento, aí você vai até pega o Palmeiras construindo o Allianz, também montando times fracos, porque não tinha dinheiro. Esse período todo, porque como é que foi para você? Tipo, você chegou do Atlético Sorocaba em 2000. Que Palmeiras você encontrou? Cara, bom, quando eu venho do Atlético Sorocaba e caio no Palmeiras, eu encontrei o melhor dos mundos, né? Mas assim, realmente o Palmeiras, ele estava bem atrás dos seus pares, né? Na questão de estrutura, né? Tinha um CT legal, mas não tinha... uma academia não era das melhores e tudo mais. O que não era? Como, por exemplo, você fala que não era das melhores. O que faltava? Eu lembro que todo mundo reclamava. Não, a aparelhagem já era uma aparelhagem um pouco mais antiga, né? Então, assim, teve, na minha época, acho que teve 2 reciclagens de aparelho, né? Tipo, mudou uma aparelhagem e depois mudou de novo. Agora mudou a 3ª vez, né? Agora tem aparelhos de altíssimo nível. De alto nível. Né? Então o seu Mustafa economizava demais e até na estrutura pecava. Então, na própria categoria de base do Palmeiras, a gente não tinha o CT ainda, né? A Academia 2 não tinha... era projeto ainda, mas não tinha saído do papel quando eu cheguei. Então, a categoria de base treinava sempre em campos da cidade, né? E aí depois, com a vinda da academia também, já começou a melhorar tudo também, né? Então, isso foi um processo, né? Um processo que aos poucos, acho que o Palmeiras, depois de tanto tomar pancada também, né? Muita gente criticando, muita gente falando, e aí ele começou a entender que esse processo, né, de aparelhagem, né, de estrutura tinha que ser... É muito importante, né, você ter uma estrutura boa. Porque senão não tem jeito. Agora eu queria me focar bem na sua carreira, porque eu lembro bem, naquela época a gente podia acompanhar o treino. Conversando com o seu Valdir, mas antes com o Pracidelli, olha, chegou um goleiraço, aí vamos ficar de olho, vocês vão ficar de olho, você vai ver o que ele vai render. E a gente via você treinando, voando. Essa passagem, assim, porque... Quando para pensar, você atuou, somando tudo, cerca de 100 partidas pelo Palmeiras, mas ficou 200 na reserva. Ou mais até. Ou até mais. Então, como é que é isso para um jogador de alto nível, tendo o Marcão? Você não ficou um pouco sossegado? Falou, bom, se você procurasse um outro clube, mas para ser negociado definitivamente, você sempre teve a esperança de ser o substituto do Marcos? Bom, quando eu chego no Palmeiras, eu passo por diversas categorias. Eu chego no Palmeiras B, né, e jogo sub-17, jogo sub-20, jogo bastante Palmeiras B. Palmeiras B, acho que eu tenho mais de 200 jogos pelo Palmeiras B. Na época não tinha esse scout todo, né, esse acompanhamento, então não sei a contagem. E eu precisava, né, quando surgiu essa de ser o substituto do Marcos e tudo mais, eu precisava realmente ter mais experiência para isso, né? Eu não poderia simplesmente sair do sub-20 e agora pegar
Então, e foi aí que eu acabei, por minha conta, eu acabei saindo para empréstimos. E aí eu saí para o empréstimo, fui jogar no Guarani de Campinas, fui jogar no Grêmio Barueri, o extinto, né, Grêmio Barueri, joguei no Juventus, né, e aí sim eu passei por um brasileiro de Série B, passei por um Campeonato Paulista Série A, e aí eu acabei ganhando um pouco mais de maturidade. Né, para poder ter na hora que surgisse a oportunidade de jogar no Palmeiras, eu pudesse jogar. Porque a gente sabia, né, que o Marcão estava no auge da carreira. O Marcão estava com 28 anos quando eu cheguei, 27, alguma coisa assim. Ele tinha mais uma carreira longa aí e ia ser, né, para jogar no gol do Palmeiras, tinha Marcão e tinha Sérgio. Não tinha como, ou eles iam ter que parar ou ia ter que machucar muito feio. Isso a gente não ia torcer nunca. E fora, né? O Diego Cavalieri. Diego Cavalieri também, que saiu em 2008, né? Saiu 2008. Então, aí também tem coisas que a gente analisa que eu mesmo como jornalista não sabia. O Carlos Pracidelli, excelente caráter, excelente preparador de goleiro, excelente agora auxiliar técnico do Filipão. Ele recomendava que os goleiros não tivessem empresário. Talvez se você tivesse um empresário de ponta, talvez sua carreira não seria bem diferente, porque você que negociava os contratos, como é que você vê? A cultura hoje é diferente, né? Sim. A cultura hoje você não faz nada sem ter um empresário, sem ter alguém por trás, né? Naquela época era diferente e não tinha ainda, na época, o empresário, ele era mais um sanguessuga ainda, né? Tinham poucos empresários bons no mercado, né? Pessoas, era mais pessoas que ia ali, tentava enrolar de um lado, enrolar de outro para tentar fazer alguma coisa. Então, não era visto também como com bons olhos nessa época aí, né? Então, assim, eu acho que no Palmeiras em si a gente tinha a gente tinha total liberdade ali, os goleiros, né, para ter essas conversas. Sim. E tudo mais. Então, não acho que naquele momento fez falta. Não fez? Não, eu acho que não. Né? Talvez para o meu pós-Palmeiras, talvez tenha feito falta, né? E depois eu vim ter um empresário depois, né? Mas para aquele momento no Palmeiras, não. A gente tinha uma estabilidade lá, tranquilo, mas talvez para o que você falasse, uma outra oportunidade, outro lugar, ou talvez isso sim. Então, para que quem acompanha essa entrevista não ficar completamente perdido, você está lá, você resolve, você faz teste, quando você era menor, fez teste no Guarani, fez teste na Ponte, aí você vai para o Atlético Sorocaba, aí está jogando super bem, aí teve um desentendimento, fala, não quero jogar contra o Palmeiras, quero o jogo mais importante da sua vida. E que desentendimento você teve quando você era pivete, quase você perde o jogo da sua vida. Esse aí, eu assim... Uma das minhas características sempre foi a personalidade forte, né? Então eu sempre tive uma personalidade muito forte e assim, se eu acho que eu tô certo, eu vou bater até eu perder as forças, né? E naquela época, naquele dia, né, eu tinha tido uma discussão com o meu treinador, que eu achei que ele não estava fazendo da forma correta. Veja, eu com... Quantos anos? 16 anos, eu já bati de frente, mas enfim, aí teve o desentendimento um jogo antes, né, a gente bateu boca ali no ônibus e tal, e eu falei, não vou jogar o próximo jogo, e eu era o único goleiro do time. E justo contra o Palmeiras? Falei, não vou jogar, não tava nem sabendo contra quem era, tipo, na hora, você não vou jogar, e não sabia, aí vai, aí depois você vai percebendo a cagada que você fez, né, vai batendo, falei, pô, contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras eu acho que vou ter que jogar. Aí você vai lá, conversa, né? Eu fui lá, né, pedir desculpa pro treinador, inclusive, e tal. E fui pro jogo. E aí foi um dos jogos mais importantes da minha vida, né? Que foi onde tava Carlão, tava Filipão, Murtosa, né? Toda a equipe toda a trupe, né, do Palmeiras estava assistindo e o Atlético Sorocaba saiu vitorioso nesse jogo. E você fechou o gol. Pô. Foram mais de 30, no scout do Palmeiras foram mais de 30 atuações, né, jogadas do Palmeiras e a gente ganhou de 1-0. Pô. E aí você foi... Como é que foi porque eu lembro, todo mundo falava na época, e você também já falou isso, o Palmeiras não contratava goleiro. O
Palmeiras formava. Né? Então, e como é que foi isso? Isso foi o Carlão que falou pra mim, né? É verdade. Isso foi em setembro foi esse jogo. Sim. Aí eu voltei pra Sorocaba, vida que segue normalmente, até que em janeiro me ligaram, na hora que eu cheguei lá, falaram, nem arruma... A gente voltou de um campeonato lá no Rio, uma Copa Rio, quando eu cheguei, os caras, nem arruma sua mala, porque amanhã você vai viajar. Eu vou pra onde? Você vai pra São Paulo. Eu vou fazer o quê em São Paulo? Não, você vai para o Palmeiras, você vai estar em teste. Aí aquilo ali eu já comecei a tremer, né? Que sensacional. Aí cheguei, quando eu chego no Palmeiras, né, me troco e tal, os caras, não, fica aí no campo ali que daqui a pouco você vai treinar. Eu não sabia com quem eu ia treinar, não sabia. De repente eu olho assim, tá vindo o Marcão, tá vindo o Serjão, tá vindo, né, o Carlão e tal. Pô, já... Foi o pior treino que eu fiz na minha vida, aquele ali, né? Ali eu tava, minhas pernas estavam mais tremendo que não sei o quê. Ah, Marcão, prazer, Marcão. Falei, pô. Tá. Aí, beleza, aí fiquei um mês em teste. Aí eu cheguei pro Carlão e perguntei, Carlão, e aí? Tem alguma coisa que você possa falar e tudo mais? E o Carlão daquele jeito, né? Sabe o quê? O Carlão meio grosso, né? Sim, ele é bronco. Aí ele, não, mas eu já falei da minha parte, você tá aprovado. Só que tem um problema, o Palmeiras não contrata goleiro. Então não é comigo mais, agora é com eles. Ou seja, legal. Você pegou quem? Mustafa? Quem que negociou isso? Eu acho que foi se eu não me engano, foi o Panhota, mas teve mais, como que é o nome do... Ai, fugiu o nome agora. Não faz mal, mas como é que foi a negociação? Porque o Palmeiras pagou muito pelo Marcos, pagou lá um monte de chuteira. O que o Palmeiras deu? Não, então, ali eu não participei da negociação. Né? Quem participou foi o João Caracante, que era o presidente do Atlético Sorocaba, com eles, né? Mas já passou muito tempo, fala quanto foi, deixa de ser... Não, acho que não, ele deve ter sido acho que uns 120 mil na 120. época. Para você sobrou quanto? Eu peguei uns 6 contos. Mas também valeu, né? Tá chegando Palmeiras. Peguei nada. Assinou o contrato de quanto tempo, primeiro? Ali o primeiro foram 5 anos. Já 5 anos. 5 anos de R$500. Sério? Você tá falando sério? Sério. Era seu salário aqui. O salário mínimo quanto era? Era 123. Nossa, já tava quase 3 salários mínimos aí, ó. Então, conta, então, é interessante isso. Que cenário você viu? Como é que você foi ganhando espaço, Deola? Como é que... É muito difícil, ainda mais pro goleiro, porque goleiro, para ter uma chance, sofre demais. Quando eu cheguei, eu sou 8'3", né? Já tinham 3 goleiros 8'3" quando eu cheguei. Né? Então, ou seja, ali eu já estava vendo que ou alguém ia rodar ou quem ia rodar era eu. Né? Porque, assim, beleza, fui aprovado, eu fui contratado. Ou seja, a chance de eu rodar já é menor. Lógico. Mas eu não posso me acomodar, então eu tenho que continuar. Logo em seguida, passa uns 4 meses, um sai. Aí ficaram 3. Aí passa mais um pouco, mais um sai. Né? Então, assim... E aí o Cavalieri vai para o Liverpool? Não, o Cavalieri ainda estava. O Cavalieri é 8'2", né? O Cavalieri é uma categoria acima. Então, o Cavalieri já estava uma categoria acima. O Cavalieri era sub-20, eu era sub-17. Só que aí, o Cavalieri já treinava no profissional, já ficava direto. E o Carlão sempre tinha essa filosofia, né? De trazer sempre os goleiros, treinavam direto, né? Ficava sempre 5, 6 goleiros treinando no profissional. Né? Então o Cavalieri já treinava direto, era a seleção brasileira e tal. E aí eu comecei a rodar, fazer todas as categorias. Então assim, eu jogava, ia para o banco do Palmeiras B, aí jogava juvenil, ia para o banco dos juniores se precisava. Então eu comecei a fazer rodar tudo. E isso, né, é cansativo, mas é bom também, porque... uma pessoa mais nova está sempre no meio de pessoas mais velhas, né? Isso você acaba amadurecendo muito mais rápido. Então, para mim, foi muito bom ali. Foi ali que eu comecei a ir ganhando meu espaço. Mas, assim, quando a gente analisa com calma a sua carreira, você chega em 2000 e vai estrear em 2009. 2009. É uma loucura. 9 anos e você já é profissional. Por que não antes? Explica, por favor, Deola. Porque tinha um cara chamado Marcão que não dava brecha pra nada. Quando não era o Marcos, era o Sérgio. E goleiro também, se der brecha... Tinha... Vamos lá, quando eu cheguei, era Marcos, Sérgio, que o Sérgio ficou até 2005, 2006. Por aí. Então, beleza, quando o Marcos não jogava, o Sérgio jogava.
E quando o Marcos não jogava e o Sérgio estava machucado, o Sérgio jogava. O Sérgio mesmo, acho que sim. Lógico, Esse daí não dava, não dá chance pra ninguém, não tá dava certo. chance. E, lógico, e tá certo, porque a oportunidade que tem que jogar. Aí sai o Sérgio sai em 2005, 2006, e 2006 eu saio também. 2006 que eu saio para ir para outros clubes. E aí eu jogo nos outros clubes. 2006, foi no... metade de 2006, 2007 inteiro. Você foi pro Guarani? Guarani 2006. Titular. Eu cheguei como reserva. No decorrer do campeonato eu virei titular e terminei como titular. Depois eu fui pro Juventus. Titular. Grêmio Barueri, titular. Né? Então, aí você já voltou ganha uma... E aí no Grêmio, Barueri, eu estava de titular lá com o Gilvan. Que o Gilvan era do Palmeiras também. Palmeiras, sim. Então o Gilvan lá no Palmeiras na minha frente, cheguei lá e eu invertei umas coisas. Então, e a gente cobrindo o Palmeiras, olha, Deola vai chegar para assumir. Aí o Marcão começa já a ratear. Vai, vamos dar um pulo. 2008 eu ia ser emprestado novamente, né? Já tinha solicitado. Aí o Toninho Cecílio, que era o gerente na época, falou, não, o Diego Cavalieri vai ser negociado e você vai voltar para ser terceiro goleiro. Dessa vez a gente não te empresta mais. Que legal. Aí o que acontece? Aí ficou Marcão, Bruno e eu cheguei, na hierarquia, cheguei para ser terceiro. E ali, acho que era, se eu não me engano, era o Vanderlei na época, né? Então eu cheguei como terceiro. Isso em 2008. 2009... também só reserva, né? E aí eu só ia para reserva quando o Marcos não jogava, o Bruno jogava e eu ia pro banco. No início de 2010 o Bruno machuca, quebra o dedo do pé no início da temporada e aí eu entro. Aí eu tenho a minha oportunidade. 2009 eu joguei, que foi a minha estreia, mas ali foi um jogo em que o time profissional tinha ido para Libertadores, ficar uma semana antes lá em Sucre. Sim. Na Bolívia, e aí a gente jogou, o time expressinho que falava, né, jogou contra a Ponte Preta. E aí foi minha estreia em 2009, mas aí eu fiquei um ano sem jogar. Aí você volta em 2010. 2010, Bruno ia começar o campeonato e ele machuca. Pouco antes do campeonato, o Marcão estava machucado, para variar, né? Toda pré-temporada o Marcão chegar machucado. Coincidência, né? E meio gordinho também, mas tudo bem, faz conta que ninguém sabia. Brincadeira, Marcão. Vai levar a sério, não. Aí ele machucou e eu comecei. No que eu comecei, eu não saí mais, né? Aí, assim, eu era... para todos, eu era o reserva do Marcão, porque o Marcão ainda não tinha, mas ali eu já era o titular. Porque o Marcão, quando o Marcão voltava de lesão ou alguma coisa, aí ele jogava. Mas aí ele ficava muito tempo fora. Tanto é que em 2010 eu tive mais jogos do que o Marcão. 2010 e 2011. 2010 e 2011. Então, aí, essa coisa do Marcão, Marcos, ser sempre um escudo, por exemplo. Quando acontecia um lance que, olha, o goleiro tal falhou, olha a jogada... Ele sempre defendeu vocês, principalmente vocês, de uma maneira assim, porque ele até falava, aguarde, vocês vão ver o Deola. E aí o Marcos resolve se aposentar. Também ele já tinha problema nos dois joelhos, nos dois ombros, na mão, não fechava a mão, no nariz. Cara, aí ele resolveu parar. E aí, como é que foi? Essa falta de preparo psicológico pesou para você? Porque, de repente, um goleiro da estatura do Marcos, você vai substituir mesmo, não tem mais. Ele não vai ficar no banco defendendo você. Quem te preparou? Hoje, você observando de fora, o que faltou para você? Não, faltou sim, faltou um acompanhamento psicológico. Acho que isso daí, hoje eu entendo que, né, depois, agora com mais maturidade, né, eu sei que o nosso desempenho, 70% do nosso desempenho é a mente, 30% é o nosso corpo. Isso daí é fato. É fato e assim, todo mundo já, né, os jogadores de alto rendimento sabem disso, então todos têm acompanhamento, todos têm, né, essa preparação, né, então uma parte, né, mental, eu acho que poderia ter contribuído, né, e assim, o início de 2012 foi muito bom também, eu estava jogando muito bem no início de 2012, só que aí, igual eu estava falando para você aqui off, começou a ter alguns gols que não eram culpa minha, e eu também não aceitava sendo culpa minha, só que vai colocando, é culpa do Deola.
culpa do Deola. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, mas será que é culpa minha? E assim, eu tenho uma autoanálise muito crítica de mim mesmo, né? Então, assim, todo jogo eu começo a analisar, ver o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito, E aí, internamente, eu comecei a, pô, será que se eu fizesse tal coisa, eu não teria tomado aquele gol? E aí você vai bugando. E aí você vai bugando. E aí a mentira contada várias vezes se tornou verdade. Até o momento que eu falhei em 2012. Aí eu tive acho que duas falhas. Uma foi crítica, né? Que foi na eliminação do Paulista, né? Na semifinal contra o Guarani. Né, ali foi uma falha crítica. Explica o lance, por favor. Não, ali foram, na verdade, foram dois lances, né? Primeiro, foi um escanteio. O gol olímpico. Do Fumagalli, né? Fumagalli foi bater e a gente sabia que ele batia bem. Tanto é que fui posicionado um pouco mais à frente para poder cortar o cruzamento e deixei. E aí a gente deixou até se eu não me engano, na época, acho que era o Márcio Araújo, alguém para ficar no primeiro pau, no segundo pau para poder me cobrir. Só que o Fumagalli meteu uma bola. Então, nem o Marcinho conseguiu chegar lá, e nem o Márcio conseguiu chegar também de cabeça e a bola acabou passando, né? Então, ali tomamos um gol olímpico. E aí depois teve um cruzamento que na hora que eu fui sair pro cruzamento aqui, a bola acaba passando por baixo e a gente toma gol. E lances normais, porque todo goleiro do mundo já passou por isso. Em momento... Mas se você não está bem psicologicamente, um monte de críticas, sem defesa, e eu falo, você não pode falar, mas os dirigentes do Palmeiras, naquela época, assim, o sangue é a flor da pele. Times não eram tão fortes, para não dizer fracos. Então, tipo, ia sobrar para alguém. Aí, realmente, todo mundo bateu pesado. A chance de sobrar para o goleiro era muito grande. Sim. Porque não sobrava, e assim, antes não sobrava para o goleiro porque era o Marcão. Era o Marcão, por isso que não sobrava. Qual o pior momento, por exemplo? Qual que é? Você sozinho na sua casa, com a família? Como é que é a reação? Como que era que você ficava? E qual foi o pior momento nesse período? Porque a gente não imagina que o goleiro passa fora. Cara, assim, é lógico que dá, né? Você sente vergonha, você sente um monte de sentimento. Na hora e assim, eu já não saía muito de casa, né? Eu nunca fui assim de ficar saindo de casa e tudo mais, né? Sempre saía ir para shopping, alguma coisa pontual, né? E nessa época eu não saía menos ainda, né? E como é que é para a família isso? Como é que foi mais difícil? Foi? Assim, a minha esposa sentia, né? Meus pais sentiam, mas mas um dia pontual, só para as pessoas terem ideia de quanto que é solitária essa história, principalmente para o goleiro. Cara... O pior momento? Foi no shopping, alguém tirou, alguém falou? Não, então, é justamente isso. Eu evitava sair de casa justamente para não ter não ouvir burburinho, né? Porque eu sabia que se eu ouvisse, né, o sangue ia ferver também. Naquela noite você conseguiu dormir bem do jogo contra o Guarani? Como é que foi? Não só naquela noite, né? Mas naquela noite não foi legal, assim, né? Você não consegue. Quando você joga bem, você também não dorme legal, tá? Sim, a adrenalina. Você também não dorme legal. Mas assim, eu aprendi, e aí com esses tempos, eu aprendi também a não ser muito na hora da euforia, você ser totalmente eufórico, e também na hora que tá tudo... Porque é uma roda. Sim. Uma hora você vai estar bem, uma hora você tá mal e daqui a pouco você vai rodar de depois. Não, mas estamos lá naquela noite, acabou o jogo. Eu quero você quer que eu lembre algo que eu não lembro. Vamos falar do Fluminense, vamos falar de outras coisas, mas o que eu quero é só, então tudo bem, não precisa ser específico, mas tal horário e tal, mas o sentimento, por exemplo, você estava representando um dos maiores clubes do Brasil. Não estava com um elenco forte e tal, mas esse time foi eliminado. Muita gente te responsabilizou. Como é que é isso? Eu sei que é injusto isso, que é um time. O centroavante podia ter feito 6 gols. É inevitável você ir, na época eu mexia bastante em Twitter, essas coisas. É inevitável você ouvir uma enxurrada de... Mas você sabia que ia ter crítica? Você abria a si mesmo?
Mas abrir a gente abre toda hora, né? A gente... Você também? Quando você não faz a sua... Haters, sim. Você faz as suas postagens, você vai ter um monte de enxurrada de coisa boa, coisa ruim, então, né? mas quem que do clube deveria proteger? Por exemplo, não só você, mas um goleiro, assim, porque hoje, até hoje, tem alguns psicólogos, alguns clubes principais, mas muitos jogadores não faz questão de não ir no psicólogo. Qual seria a importância de ter tido um psicólogo forte com você, te acompanhando? Sim, para não deixar realmente ali, porque, como eu falei, a mente começou a ir embora. Atrapalhar. A mente começou a ir embora. Confiança. Confiança. E aí, quando você começa a ouvir as pessoas falarem, quando você vai dominar uma bola, e isso é hoje, nos dias de hoje também, né? Você vê muitos jogadores da mesma forma. Você vai dominar uma bola, você já ouve na arquibancada um burburinho, alguma coisa, aquilo ali já começa a te desmoronar, já começa a ficar... E aí quando você olha, principalmente o goleiro é um cargo de confiança. Total. Goleiro é um cargo de confiança. Tanto é que na Copa... o Felipão colocou, né, muitos queriam que o Dida jogasse, falavam que era o Dida que estava melhor, mas o Felipão não, é o Marcão que é o meu goleiro e acabou. E para mim era o melhor goleiro na época, mas a crítica toda queria o Dida. Verdade. E ali é uma prova viva de que o goleiro é cargo de confiança, não necessariamente o melhor, mas é sim o que tem maior responsabilidade, aquele que vai ter um maior domínio com o elenco, né, o que vai ter a melhor resposta do técnico, porque ali o goleiro é o que talvez vai passar uma informação para o time que às vezes o técnico não está conseguindo e tudo mais. E então quando você sente que aquela relação, você com os jogadores, já não está mais tão fortalecido, começa a ocasionar problemas, né? Então assim, os jogadores não têm mais segurança em você, você já não tem mais segurança com os jogadores, você acha que ali eles já não estão mais te protegendo, ou ali ele já está... Então começa a dar um atrito, não é legal isso, né? Talvez até nem fosse assim, mas na sua cabeça, pelo desenho... Talvez assim, nem fosse assim. Como é que foi... o Palmeiras perdeu, foi eliminado pelo Guarani, como é que foi o vestiário? Você volta pro vestiário, os caras te apoiam, ou como é que funciona? Ou ninguém fala com ninguém? Não, ali né, eu tava triste ali no canto e realmente fui, né, um abraço, outro, não, beleza, vamos embora e tal, né. O técnico quem era mesmo? Era o Filipão. O Filipão, era então. O Filipão. Então, e ele apoia Filipão, isso. Era o Filipão. E já teve porque ali foi onde essa foi o último erro, que daí eu perco minha posição no jogo seguinte, né? Teve uma falha antes, né, que começou a ter aquela, né, não está na hora de tirar o Deola e tudo mais, e o Felipão bateu no peito, falou, não, o Deola é meu goleiro e pode fazer o que for, ele vai continuar sendo meu goleiro e tal. Então ali ele tinha ele sempre foi essa pessoa que sempre apoiou, sempre bateu no peito, falou, não, a culpa é minha e tal. Então isso sempre, nessa parte ali, sempre foi fantástico. E quem entrou? Foi o Bruno? Foi o Bruno. Que também foi massacrado também. Durou pouquinho, porque assim, vocês tinham a sombra do Marcos, que era muito forte. Agora deu aquela... O São Paulo até hoje tá penando por conta do Rogério Ceni. Sim, é uma coisa assim, quando um goleiro se sobressai, vai sempre ser difícil substituir. Mas, agora aquela pergunta, assim, quando uma pessoa para pensar, o Deola com esse potencial todo, passou mais de 200 partidas na reserva, chega em 2000, só vai jogar em 2009, aí joga, aí tem essa pressão toda. Essa carreira de goleiro é muito injusta? O que você poderia ter feito de diferente? Você teve uma acomodadinha na reserva, não podia ter ido para outro clube com o potencial que você tinha, mas para ficar, o que você faria? Se você pudesse começar de novo hoje, Deola? Olha... Sabendo o que ia acontecer. Eu acho que... primeiro que essa raça de goleiro, olha, falar para você, os bichos são... Sofredores. Não, mas são raçudos, viu? Porque, tá. olha, é muito goleiro bom hoje em dia. Né? No futebol tem muito goleiro bom e para pouco espaço. É verdade. Então, assim, então todo clube que você olha tem um cara, pô, aquele goleiro é bom, aquele goleiro é bom, aquele goleiro é bom. E que fica no clube por uns 10 anos. Titular, 5. Isso. E aí o que acontece? Por ser muito goleiro bom e só um joga, é difícil.
Né? Você tá aqui tava no Palmeiras, era o Marcão. Se eu fosse para outro clube, tinha outro goleiro. Se vai para outro clube, tem outro goleiro. Se vai para outro, tem outro goleiro. Atacante, reveza. Atacante, você entra no meio do jogo. Zagueiro. Né? Você joga 15 minutos. Sim. Você entra 15 minutos, tem a oportunidade de fazer um gol, aí no outro você já joga titular, aí daqui a pouco você não fez o gol, você volta para reserva, aí você vira titular de novo e o goleiro não roda. E quando você roda o goleiro, você prejudica o goleiro, porque ele não tem ritmo de jogo. Por isso que ele perde o ritmo de jogo. Aquele rodízio, assim, você nunca viu como também uma boa coisa. Eu não acho legal, não gosto muito dessa questão de rodízio. Né? Se bem que dependendo do campeonato, que nem jogar um campeonato apesar que você pega uma Copa do Brasil, você joga hoje e só vai jogar daqui 2 meses, Sim. Então assim, fica meio ruim, né? Mas o goleiro precisa de ritmo de jogo mesmo. Isso não é demagogia, ele precisa de ritmo de jogo, porque é muito o tempo do jogo, cada jogo é um tempo diferente. E se sua cabeça não está apta para isso, você vai ter problema para entrar no jogo, né? Tanto é que a gente tinha esse problema, né, no Palmeiras. Sim. Né? Pô, eu estreiei em 2009 e só fui jogar em 2010. Né? Então, assim, você ficava... eu fiquei um ano só fazendo amistoso. Né? Isso aí não dá ritmo de jogo nenhum. Então, a gente tinha que estar preparado, porque mais cedo ou mais tarde a gente ia jogar. Pois é, então, e mexe mesmo com a cabeça. Agora, vamos falar de um jogo histórico seu, que teve um amigo meu que jogou uma garrafa d'água em você. Foi você não? Não foi eu não. Então, aquele bendito jogo contra o Fluminense. Não só água, jogar um rolo de papel higiênico. Então, quase acertou você, eu lembro. Então, porque aquele time poderia prejudicar o Corinthians, ajudar o Corinthians. Vocês jogaram muito a sério, principalmente você. Contextualiza, por favor. Então, o que acontece? Na quarta-feira, antes desse jogo, foi a nossa eliminação contra o Goiás, na Sul-Americana. De virada. Ali foi o pior de tudo, né? Porque a gente ganha no Serra Dourada e a gente está na frente no Pacaembu e toma virada no final do jogo, né? E é eliminado. E porque no Brasileiro vocês já estavam embaixo. No Brasileiro então, ela era a Sul-Americana, a competição. Tava indo para final ali, né? Ou semifinal. Semifinal, era as quartas. Então. E com o time, o Goiás também era um time que estava abaixo de nós na tabela. Sim. Também. Então, aquela eliminação... O Pacaembu estava lotado, a torcida queria matar vocês. Aquela eliminação foi, né? Isso aí foi ruim. Isso aí acabou com tudo. E aí a gente tem que ir para esse jogo, porque se a gente ganha, quem ia para o jogo ia ser outros jogadores. Sim, né? Nem sendo, mas como a gente perdeu, foi eliminado, fomos nós para o jogo. E assim... já tinha criado, né? Porque em 2009 teve a questão do Corinthians, né? Com o Flamengo, já tinha tido uma outra conversa e tudo mais. E, cara, isso daí, na minha cabeça, não tem a menor possibilidade de discussão. Né? Lembrando, se o Palmeiras perdesse, ia facilitar para o Corinthians. Se a gente ganhasse do Fluminense, o Corinthians passava... o Fluminense que estava na última rodada. Do Brasileiro. E eu estou vestindo a camisa do meu time. Eu não posso fazer nada que prejudique a minha instituição. Né? Então, eu tinha que atuar. Né? Eu tinha que jogar da forma mais profissional possível. Né? É lógico que a gente sabia que ia ser difícil ganhar do Fluminense. Isso aí era fato. Fred, Conca, o Fluminense com um timaço, Deco. Só jogador. E o Palmeiras com Shake. Né? Só jogador. E aí saiu, entrou Lene, entrou como que é o nome? Eu sou muito ruim de nome. Não tem problema. Entrou Tartar, né, também, que fez nome depois e tal. Então, assim, ia ser muito difícil a gente ganhar. Aí começa o jogo, de Ney acerta um chute que eu não sei como.
Até 1-0 Palmeiras, verdade. Até hoje eu não sei como que ele acertou aquele chute. Nem ele. Nem ele sabe. Eu encontrei com ele, depois eu joguei com ele no Vitória. Falei, e aí, Dinei, me conta aí, agora que já passou tudo e tal. Ele falou, fui dar um chutão, a bola entrou na gaveta lá. Só pode ser, que loucura. E aí a torcida ficou louca, a torcida da vida. ficou louca, né? Porque, pô, você perde pro último, acho que o Goiás, acho que era o último colocado do campeonato. Você perde pro último colocado e quer ganhar agora do primeiro? Pô, vocês estão de brincadeira com a gente, ajudando o né? Corinthians. E assim, em certo modo, torcedor é irracional. Então, assim, você não pode também levar muito em consideração. É um protesto porque os caras não queriam que o Corinthians fosse campeão e ponto, né? Então, Pô, e aí você faz umas defesas sensacionais. Aí eu tento me fugir da bola, eu fujo da bola aqui, o cara chuta em cima de mim. Nada, cada defesaça. Você foi muito boa. Aquela de mão trocada, eu lembro bem, tá? Nossa. Ali então, foi 2-1 pro Fluminense que não tinha jeito. Não tinha. Mas você jogou... Como eu falei, o time do Fluminense era muito superior ao nosso, né? Não tinha como ganhar aquele jogo. Nós, Palmeiras, na época, nós não tínhamos time para ganhar do Fluminense naquele ano. E era uma questão de tempo mesmo. Tanto é que os caras bombardearam, né? O primeiro tempo foi um bombardeio, né? Segundo também. O segundo, né, teve um pouquinho menos, tal. Depois que os caras fizeram o placar, deu uma amenizada, né? Eles também diminuíram um pouco mais o ritmo, né? E essa foi a sua melhor partida no Palmeiras, pelo Palmeiras, você acha? Cara, foi assim, ela vai ficar marcada para minha vida toda por conta do contexto. Sim, né? Existem outras partidas tão boas quanto, né? Existiram outras partidas, mas que o contexto não foi tão, não teve uma história tão forte ao redor, né? Teve esse holofote, então essa daí vai ficar marcada para sempre. Né, porque teve a questão do copo, era um jogo que era para entregar e não entregou e tudo mais. Agora, outros jogos, foi um jogo normal, com uma vitória, uma derrota que ganhou 3 pontos ou ganhou 1 ponto, sim, e a vida seguiu, né? Então, agora aquela coisa assim, que todo mundo pensa, bom, o goleiro com super potencial, não dá uma certa acomodação, fala, bom, estou na reserva do Marcos, estou bem. Não rolou isso um pouco com você ou não? Não, pelo contrário. Eu nunca gostei assim de ser reserva. Nunca gostei. A vida do reserva como que é? É frustrante ir para assim, campo? É cômoda, né? Realmente a vida do reserva às vezes é muito cômoda, né? Porque se ganha o bicho é dobrado, você ganha aquele bicho dobrado, não, desculpa, o bicho é integral. O bicho é integral, né? Você não toma xingo. É igual eu sempre falei, eu não quero ser treinador. Se eu parar, o dia que eu parar de jogar futebol, se eu for treinador, eu vou ser auxiliar técnico. Porque nunca é burro, nunca errou, nunca vai dar. Então, assim, o goleiro reserva é mais ou menos isso. O goleiro reserva, se o goleiro titular erra, o goleiro reserva é melhor. Lógico, né? Dá uma chance pra ele. O goleiro reserva é bem melhor. Então, assim, você tem tudo o de melhor para acontecer, só que você não joga. Então, porque... Só que você não joga. Então, 200 jogas... Só que aí, só que aí tem um problema. Se você realmente é um reserva e que está acomodado na reserva e que não faz nada para poder chegar à questão de titular, quando você vai ter oportunidade, se você não vai render. Entendi. E aí você vai entrar, porque você está sem ritmo de jogo e você vai ter que fazer um jogo. E aí você vai ter que atuar e você não vai ter as condições necessárias para isso. E aí você vai começar a ter problema. O que te estimulava é, um dia eu vou entrar, uma hora eu vou entrar, uma hora eu saí, né? Eu saí. Os empréstimos, então, eu fiquei de 2000 até 2005, eu joguei Palmeiras B, eu joguei categoria de base, né? 2004 eu joguei categoria de base, né? Então, pouco tempo eu fiquei de reserva. Né? E 2006 eu saio, porque eu ainda não estou no elenco profissional. Eu sou efetivado no elenco profissional metade de 2008, desculpa. Metade de 2008 eu sou realmente efetivado. Antes eu já tinha ido para jogos, tinha feito jogos, tinha ido para banco, tinha ido para campeonatos e tudo mais, mas eu não era efetivado. Eu estava sempre ia e voltava. Né? Treinava lá, ia para jogo lá quando precisava, quando não precisava eu ia para o Palmeiras B e tal. Então sempre estava jogando no Palmeiras B. Então ali é um outro momento que eu estou jogando, então estou legal.
2008 eu volto, aí fico metade do ano como terceiro, tem um jogo, 2009, e o restante também como terceiro indo para jogo. Então essa questão, tô de terceiro e às vezes tô indo para jogo, beleza, tô ali, tô inserido no ambiente e tudo mais. Depois, quando você começa a jogar, aí eu comecei a jogar, 2010 comecei a jogar, aí você sente o gostinho de jogar. Quando eu perco minha posição em 2012, aparece o Vitória. Logo em seguida, o Vitória me entra em contato comigo, fala, pô, a gente está precisando de goleiro aqui, tá com problema, tal. E a princípio não iam me liberar. A princípio não ia liberar, o Carlão, ó, não, aqui não é o que aconteceu, não é por conta desse erro, você acabou perdendo sua condição, mas não mudou nada a nossa percepção por você e você vai ter oportunidade de novo. Falei, não, cara, mas pô, pra mim ia ser bom eu sair, porque, pô, pra melhorar, tô com a cabeça ruim, você quer ir? Então vai. Tanto é que eu cheguei no Vitória, primeiro jogo já sendo, né, já fazendo um jogo bom, segundo jogo bom, engatamos 11 vitórias seguidas pelo Vitória. Então, assim, isso mostra que saiu daqui, fui para novos ares, a cabeça mudou, voltou de novo ao normal e a vida seguiu tranquilamente, né? Então, assim, eu nunca fui acomodado. Nessa questão. O tempo que eu fiquei em reserva foram tempos, acho que necessários. Porque a partir do momento que eu comecei a jogar, aí sim foi mais difícil eu ficar na reserva, né? Então, por todos os outros clubes que eu sempre passei jogando. Ah, legal, né? Porque a estatística assusta, né? 200 jogos na reserva, falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, era ele que fazia o café do Marcos, que não é possível. Agora, como é que foi essa vida fora do Palmeiras? No Palmeiras, porque assim, voltando, você pegou o pior Palmeiras desses últimos tempos, que era saída da Parmalat, e o Palmeiras construindo o estádio. Nesse período, o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, pressão, dirigentes incompetentes, times fracos. Como que era o dia a dia? Acho que de um rebaixamento só. Foi em 2003, né? 2002. 2002 depois. 2012 eu já não estava eu tinha saído. 2012 a gente foi campeão da Copa do Brasil. Sim, eu saio, vou pro Vitória. No mesmo ano. Eu vou pro Vitória. Aí o Palmeiras é rebaixado e eu subo com o Vitória. Ah, olha que loucura. Então, mas esse Palmeiras, assim, sem a estrutura que tem hoje, quando você compara, o que não tinha naquela época? Cara, é muita coisa, né? Mas não é só assim. Estrutura aí que eu falo é grana. Mas aí a gente vai para todos os. Acho que o primordial é grana. Grana. Primeira coisa. Parecia outro clube também, né? A primeira coisa é grana. Porque o que acontece? Quando foi a virada de chave do Palmeiras? A virada de chave. Na chegada do quem? Foge os nomes tudo. Meu Deus do céu. Dirigente? O presidente, o Paulo Nobre? Paulo Nobre. Sim. Paulo Nobre chega, quita as dívidas do Palmeiras, traz para ele as dívidas, ou seja, o Palmeiras tá quite, ele agora assume as dívidas e o Palmeiras vai pagar para ele com juros tranquilos, não com aquele... Porque antigamente os caras emprestava dinheiro para o Palmeiras com juros... Altíssimo. Juros de ano. Um ano de juros no banco, eles cobravam no mês. Pô. Você chegou a ter salário atrasado? Quanto tempo? Salário atrasado acho que foi em 2006. Direito de imagem era um terror para vocês também. 2006. Não teve assim tanto... Ao longo de todo esse tempo, não teve assim tantas vezes o salário atrasado, né? Tanto que a gente ouvia outros clubes assim atrasado, era pior. Assim, o Palmeiras teve um problema muito grande, acho que em 2006. Aí foi um problema grande, foi mais de 3 meses de salário atrasado. E aí depois deu uma consertada ali. Então, assim, salário pagava em dia, a imagem às vezes atrasava um mês, alguma coisa assim, mas pagava. Explica pra gente que a gente tem um salário milionário, a gente não sabe o que é isso. Tô brincando. Como é que é essa situação de ficar 3 meses sem receber salário? Explica como que é a família, como são as contas. O que você faz? 3 vezes é fácil, eu quero ver ficar 7 meses igual eu fiquei em outros clubes, pô. Não, 7. Então conta, como é que é viver 7 meses sem receber? Cara, 7 meses sem receber, cara, como é que você fazia? Difícil, e as contas? Você pedia emprestado para a família? Não, assim, como é que você fazia? Graças a Deus eu tinha... Você já tinha guardado? Eu tinha de onde manter, né? Então, assim, eu conseguia. Mas a gente via a aflição dos caras. Porque, assim,
Pô, você falar de um... Pô, beleza, você tem contas a pagar e tudo mais. Quanto mais você ganha, mais você tem seus gastos, né? Lógico, você tem sim. um custo de vida alto. Então, um Palmeiras, um Corinthians, ficar 2 meses, 3 meses sem salário, pô, o cara vai lá na reserva, tira do bolso e coloca e fica. Daqui a pouco, a hora que chegar, chega um monte de novo e tá tudo certo. Agora, você vai em clube menor, que às vezes o cara tá recebendo um salário mínimo. Que clube que era esse que você ficou 7 meses sem receber? Cara, quase todos que eu fiquei, quase todos que eu passei. Não, fala o pior. O Fluminense de Feira, Santana. foram 7 meses. Eu tava agora no América do Rio, também já tava, né? Os funcionários ficaram 2 anos sem receber. 2 anos? 2 anos 2 anos sem receber? Agora que o Romário foi lá e pagou um mês e pouco pros caras. Os caras ficaram 2 anos sem receber. Funcionário de clube, por amor ao clube, o cara ficou. Isso é doideira, mas então, me conta, eu sou zagueiro do Fluminense de Feira de Santana, não tive a sorte, sua carreira, Palmeiras. Cara, vai fazer bico. Fazer bico Vai como? fazer bico. Eu tô sem receber 7 meses, o que eu faço? Eu vou pedir dinheiro emprestado pra você? Como que era esse dia a dia no Fluminense Feira de Santana? Não, por exemplo, vai. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você emprestou dinheiro pra muita gente? Cara, emprestar dinheiro não era muito de emprestar, não. Tá. Nunca fui assim de emprestar mas dinheiro. Mas como é que as pessoas se viravam? Cara, alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Vai cortar o cabelo, vai fazer alguma coisa. É mesmo? Tinha jogador que fazia bico para continuar jogando. Alguma coisa tem que fazer. Tem que colocar dinheiro, tem que ter dinheiro. E esse bendito sindicato de atletas profissionais? Às vezes muda. Por que os jogadores são tão desunidos, Deola? Mas jogador... Essa é uma boa pergunta, sabe? Essa é uma boa pergunta. Porque já várias vezes... Como a gente lida com Série A, Série B. E assim, isso a gente numa das conversas que eu tive com um pessoal que estava fazendo uma mobilização, como envolve Série A, Série B, Série C, Série D, são pontos diferentes. A necessidade do cara da Série A é diferente da necessidade do cara da Série D. Perfeito. E aí o que acontece? A briga da Série A Série D não compra. E vice-versa. E vice-versa. Não, da Série D são coisas simples. Da Série D é um salário de um meio que o cara não paga, é um negócio aqui, é estrutura, é uma comida que às vezes não tem, é um despejo de um hotel, alguma coisa assim. E aí, quem tem força é a Série A. Então a gente precisa, né, os menores precisam da Série A para poder mobilizar. Só que a briga é diferente. Por isso dá desunião. Por isso dá essa... Aí o que acontece? O que você quer fazer em uma divisão, aí o jogador for lá, colocar a mão na boca, sim, né? Por conta de protestar e tudo mais. Só que aí chega no momento que uns conseguem segurar a bucha, outros não. Então, por isso começa a dar esse conflito. Entendi. Agora, voltando para você, 2015 termina seu contrato com o Palmeiras. Olha só, você ficou 15 anos, vem e vai, e olha, 15 anos de Palmeiras. Aí vem Fortaleza, aí você fica quase um ano sem jogar. Por quê? Explica, o que aconteceu que não está na sua biografia oficial? Explica. 2015 eu saio por empréstimo pro Fortaleza, né, sabendo que é meu último ano de Palmeiras, então ali eu já sabia que não teria vínculo renovado, porque eu saio para um clube, né, não tem por que renovar, então eu já sabia que ali era o fim do Palmeiras, né, e aí no Fortaleza, eu tô separado da minha esposa, né, eu separo da minha esposa. Você tinha filho? Tem uma menina. Com ela? Com ela. Eu separo dela final de 2014, eu separo, vou para Fortaleza, e aí lá eu tenho uma mudança na minha vida. Eu acabo conhecendo a Cristo, né? Acabo me convertendo, né? Muda muito a minha percepção na vida das coisas, acaba mudando a minha percepção, e aí eu tenho que ter uma reconciliação com ela, né? Eu tenho que ter algumas conversas, algumas arestas que não foram fechadas. E aí nessa, volto para São Paulo, né? Converso com ela um tempo e tal, e a gente volta o nosso relacionamento, né? E uma das
das coisas que eu precisava era ter um tempo a mais com a família. Porque essa vida de jogador, pô, eu tô 3 dias no hotel e 1 dia e meio em casa. Isso afasta, não tem jeito. Isso daí é muito ruim, assim, de relacionamento. Eu não quase, praticamente fui ter dia dos pais com a minha filha agora. Né? Porque antes eu nunca tinha. Dia dos pais é dia que eu tô jogando. E a mulher também se anula para viver a função da carreira? Também. E aí você fica um ano. Por conta disso, eu recuso propostas, né? Saio do futebol para poder ter a minha família, para poder ter o convívio com a minha família, né? Estar mais próximo deles. Né? A gente vai todo mundo para Fortaleza, fica um tempo lá em Fortaleza, né? Por um tempo por lá, e aí eu fico fora do futebol. Que proposta você recusou? Não, tinha campeonatos estaduais, né? Tinha estaduais, tinha em Santa Catarina, tinha própria Bahia né? Tinha algumas coisas que eu falei, não nesse momento não dá. E como é que é retomar depois de 1 ano para um goleiro? É difícil, né? É difícil. Não, foi ótimo que você reconquistou sua família, isso é maravilhoso. Não, assim, a princípio eu ia sair realmente do futebol. A princípio eu ia sair... Com quantos anos você tinha? Eu tinha ali, 2000 eu tinha 35, 30... fazem 5 anos? Não, 2015, 9 anos. Faz uns 9 anos, nossa, faz muito tempo. Não, tinha mais, já tinha uns 32 por aí. 32, ainda pro goleiro... Eu ainda tinha tempo, ainda tinha tempo. E aí você fica sem... atleta profissional precisa estar treinando o tempo todo. Se você fica um dia sem treinar, você perde um pouco da sua capacidade. Você voltou em que clube? Eu voltei no Juventus. Mas você sempre chutando baixo demais com o teu potencial, né? Não pesava um empresário aí? Esse é o momento que talvez faltou, né? Esse é o momento que talvez faltou. O goleiro do teu nível... Foi onde depois, quando eu volto, acerto com o Juventus, eu acabo conhecendo o Anselmo, que é um amigo meu hoje, particular, né? E aí ele acabou me ajudando em várias coisas, mas também, como eu fiquei muito tempo fora, também acabou pesando isso, né? 1 ano fora. Sim. Cadê o Deola? 1 ano fora. Por que tá fora? O que aconteceu? Sim. Será que tem um problema crônico? O que foi que teve? Então, assim... E eu nunca fui, assim, de ficar me expondo muito. Então, assim, em rede social, eu não sou de ficar... Talvez esse é um outro erro. Sim. Talvez esse é um outro erro, de eu não ficar me mostrando mais. Porque, assim, eu sou sempre bem na sua, verdade. Bem restrito, né? Então, não tinha muita informação minha, realmente. O que aconteceu com o Deola, onde tal, disso, aquilo. E que era um problema bem particular também seu, né? Difícil expor, né? Na época. Aí você foi para Juventus, quais os outros clubes? E joguei em Juventus, aí depois... aí foi para onde eu fui, para o Fluminense de Feira, né? E fiz Aí a gente estava fazendo um campeonato muito bom lá no Fluminense de Feira. A gente foi para a última rodada... precisando uma vitória em cima do Vitória, a gente classificava. Então a gente estava com um campeonato muito bom lá. Só que na penúltima rodada eu vou e machuco meu joelho. Tem um ligamento cruzado. Nossa. Tá. Pisei em falso no buraco, aí meu joelho foi pro lado ali, e aí rompe o ligamento. E aí eu não posso jogar essa última partida, que ia ser muito... a gente tirou o Santa Cruz da Copa do Brasil. Poxa vida. Nesse ano. A gente fez um embate de igual para igual com o Náutico. Aí, só que a gente precisava fazer um gol, aí se abriu demais, acabamos tomando o gol e sendo eliminado. Mas assim, a gente tinha chance total de passar de fase. Então tá um time excepcional a gente tinha feito lá no Fluminense. No Fluminense. Você passou do Fluminense de Feira e depois para onde mais? Aí depois eu fui para América do Rio. Eu fiquei 4 anos na América do Rio. 4 anos? 4 anos na América do Rio. Aí, nessas indas e vindas, porque o América não tem calendário cheio. Sim. Então, assim, ficava no América e ia pro outro. Aí passei pro Asa de Arapiraca, Sim. Joguei no Asa de Arapiraca, joguei lá no Pará, e aí voltava pro América. Aí uma dessas indas eu fui para Brasília, né? Joguei no Brasília também. Então, Deola, você tem uma carreira super limpa, quem acompanha você sabe, os repórteres do Palmeiras, eu também cobri desde a sua chegada. O que aconteceu no Real Brasília? Porque aí, de repente, surge uma matéria falando que você estava participando de manipulação de resultado. Explica, por favor. Hoje em dia está muito fácil, né? Qualquer papagaio está falando.
né? Porque é gravíssimo isso, né? É gravíssimo, mas as pessoas não têm noção do que é. O caça-clique, né? O caça-clique. Eu acho que vocês, mais do que eu senti na pele isso, acho que vocês, como profissionais da imprensa, vocês sentem isso dia após dia. Sim. Porque pessoas que estão, aventureiros querendo ganhar dinheiro da noite para o dia, começam a fazer qualquer coisa para poder tentar ganhar esse dinheiro. Não, foi uma surpresa para a gente assim, aqui de São Paulo. E eles não medem as palavras, não medem quem eles podem atingir. Né? Então, assim... Família, honra, tudo. Então, mas me explica, como é que foi? Como é que você recebeu e o que você fez? Conta. Eu já estava no Rio. Sim. Eu já estava no Rio e, infelizmente, foi em outra lesão. Eu tinha acabado de sofrer outra lesão, que foi a do dedo. Eu estava indo pegar a estrada para poder ir para Salvador para fazer a cirurgia. E aí, toca o telefone. Cara, eu queria que você falasse um negócio aqui lá do que aconteceu lá em Brasília. Eu falei, o que aconteceu em Brasília? Não, manipulação de resultado. Eu falei, como é que é? É, porque você foi indiciado, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, que loucura é essa, né? Não, porque... Eu falei, você assistiu os jogos? Não, é só você assistir os jogos que você vai ver que não teve lance nenhum. Não sei o que. E aí isso daí começou a bombar, né? Rede social, e aí, ou seja, era um campeonato, e aí uma pessoa que tinha um certo nome, o cara pegou um certo nome que tinha lá para poder dar o buchicho, né? Então colocou o Deola, nossa, o Deola, que jogou no Palmeiras, não sei o que tal, porque a manchete é ex-Palmeiras e não sei o que. E aí começou, só que até você desmentir tudo, né, as sequelas ficam, né, ficam sequelas. Então, mas olha que loucura, você teve que até depor oficialmente, não foi? Aí eu fui convocado. Por quê? Não só eu, mas várias pessoas, inclusive do meu time, foram convocados pelo STJD, né, o Supremo lá de Brasília. Sim. Né? E até na hora que começou o meu depoimento, eu tava com 7 pedras na mão, né? Sendo o ríspido aí o cara, não, peraí, Deola, ó, vamos apaziguar as coisas aqui. A gente não tem a menor dúvida em você. Ele já falou, o próprio cara, a gente não tem a menor dúvida em você. Só que como você foi citado, a gente precisa te ouvir e também eu acho que você também pode dar algumas informações pra gente que possa ser útil. Aí eu me acalmei. Aí a gente teve um bate-papo lá de quase 2 horas. Sim. Mas no início eu tava... Falei, pô, você conhece minha carreira? Você sabe o que eu fiz? Você sabe isso? Eu tava bem ríspido mesmo. E tipo, a ponto de ofender os caras e eu vou tomar uma voz de prisão pela internet daqui a pouco. Então, porque se você ficar com rótulo que jogador que ganha dinheiro, corrupto, não, então... E por que você não processou quem escreveu isso, Deola? Cara, isso daí já estava nos planos, o processo, tá? Já estava tudo engatilhado, estava tudo certinho, mas daí depois que eu falei com o pessoal, deu uma abafada e tal, falei, meu, cara, eu não vou me sujar por isso, cara, a vida do cara, o cara fez as coisas, ele vai ter as contas dele, né? As contas dele vai ser acertada de outra forma, deixa a minha tá em paz. Eu tenho noção do que eu fiz, o que eu não fiz, então assim, eu não preciso, não vai ser o dinheiro dele que vai ajeitar as coisas, porque ele ia tomar uma perda muito grande. Eu falei, mas não vai ser o dinheiro dele que vai me tirar essas coisas. Se o cara tá afim de dinheiro, ele ganhou o dinheiro dele lá e tá bom, não tem esse problema. E Deola, você conviveu em todas as divisões. Você já ouviu o zum disso, de manipulação de resultado? Por exemplo, se um jogador tá com a família, lá, ele está sem ganhar salário há 3, 4 meses, não é muito vulnerável? Como é que o futebol pode cuidar disso? Então, vamos lá. E assim, não vou falar que aconteceu neste lugar, ou isso, ou aquilo e tal. Até porque se no meu clube, se eu sei de que alguém está participando, esse cara é excluído do elenco. Por mais que eu seja jogador igual o cara, esse cara não vai estar comigo. Né? Então, assim, mas vamos lá, eu acabei de te falar que os clubes ficam às vezes 6, 7 meses. E você perguntou, faz da onde? Da onde vem o dinheiro? Cara, não é... E assim...
Eu não quero, tô aqui para julgar, para falar que é má índole, que é isso. Às vezes é necessidade. Então, mas como é que alguém fiscaliza? Como é que a gente... Não tem. Não tem como? Não tem, filho. Eu entrevistei aqui o Sálvio, o juiz, ele falou, olha, juiz em final de carreira também, sem dinheiro, vai apitar divisões menores, também é alvo fácil. Então... E assim, outras coisas que aí ouvindo de quem faz essas... Questão de Interpol e outras, Sim. essas pessoas, essas conversas chegando, o que os caras fazem? O cara chega como quem não quer nada, ou tal, vem cá, começa a te dar presente, começa a te ajudar, começa isso, começa aquilo, começa a te aliciar de uma forma, quando você vai ver, você não consegue mais sair. Porque o cara sabe onde você mora, o cara sabe onde sua mãe mora, onde sua família mora, onde sua filha estuda, o cara sabe de tudo. E aí, o que você vai fazer? Tem isso você também. está preso também. Então, assim, e aí ficou um negócio até muito chato, assim, porque hoje em dia qualquer erro que você tem já está associado aqui à manipulação. Sim. E não necessariamente é manipulação, né? Então, mas Deola, com a sua visão, como é que dá para blindar o futebol disso ou não dá? São várias divisões, são mais de 10 mil jogadores espalhados pelo mundo. Quem move os clubes hoje, né? Hoje, os patrocínios dos clubes são as casas de aposta. Casas de aposta. Então, mas é um dinheiro, beleza, é lícito, não sei o quê. Mas, cara, eles mesmos já estão ajudando as casas de aposta. Então, assim, percebe? É difícil a gente chegar num e falar, pô, o ponto-chave é aqui. Não, tem muita coisa para Então, que é muito louco que não são as casas de aposta, são os caras que se aproveitam, que ganham dinheiro. Então, mas que eles usam as casas de aposta. Então, assim, é uma engrenagem muito grande. Muito grande. Mas, por você, como é que daria para fiscalizar? Tem alguma maneira ou não tem? Cara, é muito difícil. É muito difícil fiscalizar isso daí. Porque, primeiro, erros acontecem. Sim. E aí, como que eu vou chegar para você e falar, pô, você errou a bola. Você errou de propósito. Não dá para saber. Cara, é muito difícil. Eu chegar e eu apontar o dedo para mim, falando, pô, eu errei de propósito. Primeiro que eu não errei. Primeiro que eu não tinha errado, mas, pô, você errou de propósito. Olha que loucura. E assim, eu não errei. Então um fio tá muito fino esse fio, que qualquer coisinha, passou o dedo ali, ele corta. Ou seja, então tem que grampear todo mundo, todos os jogadores. Então, e é uma coisa meio sem fim. Chegou em Copa do Mundo. Sim. Chegou eu particularmente, eu duvido. Sim. Eu duvido. Sim, Equador e Catar. Equador. Eu duvido. Eu, na minha inocência, eu duvido que tenha acontecido. Sim. Mas já chegou ao ponto de o cara falar que um jogador de seleção que ganha muito dinheiro vai se sujar por conta de alguns trocados. Então, pois é. Então isso... chegou num ponto meio difícil, né? A gente mas a gente puder fiscalizar, a gente vai. Agora, falando em fiscalizar, mudando radicalmente, Deola, tem um goleiro, acho que é do Palmeiras, um tal de Everton, que tomou um gol. Só você tem a chance nesse mundo de explicar o gol que ele tomou contra o Corinthians, porque você sabe o que acontece naquela Arena Barueri. Dá esse furo mundial, por favor, Deola, explica. Que isso, os caras da Arena vão vir me desmentir daqui a pouco. Quem jogou lá sabe. Não, assim... Não, a sua visão. Não, assim, lógico, óbvio que, cara, bom, primeiro, eu sou todo mundo... Né? Todo mundo que é palmeirense, na hora que me vê, fala, pô, você não tomava aquele... Pô, jamais, não tem jeito. O Everton ganhou trocentos mil títulos pro Palmeiras, aí os caras, por causa de aí eu fico puto realmente com os torcedores e tal, até aqui mesmo. Eu fico puto com os torcedores, falo, pô, o cara deu título... Inúmeros títulos pro Palmeiras, pegou pênalti, isso aqui, não sei o que tal, aí um gol... mas tirou a mão, não pode. Cara... Então explica o lance, vai. Cara, primeiro, a percepção, isso é o que eu vejo, tá? Né? Isso aí é minha percepção. Tá. Se eu estiver falando besteira, Everton, desculpa aí, mas ele achou que a bola ia fora. Primeiro, ele achou que a bola ia fora, para não dar o risco do escanteio, ele tirou a mão. Ele tirou a mão. Isso é fato. Só que o que acontece? A gente não está olhando pro gol. A gente não olha pro gol.
né? A gente olha, a gente tem algumas marcações na frente, então a área, a marca do pênalti, que normalmente é a marca do pênalti. Hoje nos estádios de Série A já acho que deve estar mais certo, mas nos outros estádios é tudo torta a marca do pênalti. Torta, né? Tanto é que quando a gente ia jogar, a gente cavava lá a grama para poder fazer uma risca ali, né? Para ter um ponto de referência. Mas normalmente as marcas do pênalti é tudo torto. E aí se baseia também... A área, às vezes a gente consegue ver o círculo central e tal, e o gol adversário. O outro gol a gente se baseia também. E o Arena Barueri é levemente torto. É levemente torto? Ela é um pouquinho pro lado. E como é que pro goleiro prejudica? Como é que muda isso? Qual a interferência? Muda, porque se eu tô vendo o gol lá, sim, e na verdade ele não tá lá, ele tá mais pra cá, eu tô fora. Ah, entendi. Então o goleiro usa a referência o outro gol, e se o gol estiver fora, você vai estar... Então, você acha que pode ter acontecido isso? Cara, essa é a minha percepção. Então, e assim, a gente tem mínimos detalhes. São mínimos detalhes. Para nós goleiros profissionais, quem foi goleiro profissional sabe que são mínimos detalhes que vão, né, fazer você tomar o gol ou não tomar. Né? Então ali, ele não tirou a mão de propósito. Eu vou tirar a mão aqui porque eu quero perder o jogo. Duvido que aconteceu. Tirou para evitar o escanteio? Tirou para evitar o escanteio. E por que ele tirou para evitar o escanteio? Porque tinha certeza que a bola estava fora. E a eliminação da Arena Barueri, que tal para os goleiros? Para o goleiro, o jogo foi... Que hora que foi o jogo? Você lembra? Foi às 6. Foi às 6, né? Então já estava escuro. Já estava escuro. Né? Aquela área lá é escura. Então parece que a iluminação mais forte é no meio do campo, no meio, lá tem a iluminação mais forte. É mais escuro. É mais escuro. Então, esse detalhe técnico a gente não sabe. E escurece a bola, e a bola fica escura, viu? A bola fica preta. Sério? A bola fica preta. A gente, quando você chuta, você vê a bola branca, pro lado e pro outro. Quando chuta, o goleiro vê só um vulto preto. Porque a televisão melhora 10 vezes a imagem, sim. Então assim, para o público poder acompanhar. Para o goleiro, então... Para o goleiro, lá é muito escuro. Olha que legal, um vulto preto, a trave, o campo torto. Que legal, que bom. Que bom que o Palmeiras... Por isso que o Palmeiras adora jogar em Barueri. Então, o goleiro é o menos importante. O que o goleiro pensa é o menos importante. E sempre assim. O Zete ficou sentado exatamente aí onde você está. Ele me contou que tinha, acho que pelo menos umas 12 contusões. Quantas contusões você teve como goleiro? Teve mais do que eu. Não, então, como é que o goleiro se machuca tanto? Porque o treinamento é muito mais pesado. O treinamento, e assim, a gente está toda hora caindo. Como é que foi suas contusões? Quais foram as mais graves? Eu tive... A primeira foi no pé, no pé esquerdo. Eu tive uma fratura por estresse no 5º metatarso. Por estresse? Por estresse. Ele quebra, calcifica, quebra. Foi quebrando e eu nem senti. Eu devo ter jogado um monte de vezes com o pé quebrado e não sabia. E aí chegou um ponto que ele não calcificava mais, eu coloquei um parafuso. 2013, eu muito bem no Vitória, né, capitão. Sim. E tudo mais. Fizemos o primeiro jogo da final lá na Fonte Nova contra o Bahia. Ganhamos de 7-3 na final. Nossa! Final. A gente já tinha ganhado de 5-1 na inauguração da Arena. E aí fomos fazer o segundo jogo, ganhamos de 2-1, que ficou conhecido como a Revolta das Cachirolas. Foi quando jogaram todas as cachirolas lá e aí baniram as cachirolas do estádio. Então, lembrando que a cachirola foi um instrumento maluco que o Carlinhos Browns queria para a Copa do Mundo, todo mundo chacoalhando. Aí todo mundo jogou pro gramado. Isso, aí tava todo mundo lá, tal, e a gente fez o segundo gol em cima do Bahia, o Bahia jogou as cachirolas pro campo e aí baniu, não podia mais as cachirolas. Aí o terceiro jogo a gente ganhou de 7-3. E aí fomos para a final para levantar o título, eu capitão, né? Levantar a taça. No rachão eu tomo um chute e quebro o escafoide. Nossa. Uma lesão meio que parecida com a do Marcão, né?
E aí, que foi um terror pro resto da vida dele. Isso, o Marcão acabou tendo que fazer uma artrodese, eu não precisei fazer essa artrodese. O Diego Cavalieri fez essa cirurgia, o Marcão fez a cirurgia. Explica essa cirurgia, por favor. Cara, é um osso. Aqui no punho tem vários ossinhos, Sim. bem pequenininhos. Aí tem, um deles chama escafoide. E esse escafoide, ele fica bem aqui no cantinho aqui, bem pequenininho. E é muito comum em motoqueiro, quando cai e bate a mão, quando faz esse movimento aqui, é muito comum quebrar. Então o Marcão quebrou, o Diego Cavalieri quebrou e eu acabei quebrando também. E com a bola, o meu foi uma bolada muito forte e na hora que a bola pegou assim, a mão estava meio de lado, pegou e aí na hora já vi que tinha dado ruim. Aí foram 8 meses de afastamento aí nessa cirurgia e... Não pude estar em campo para levantar a taça. Rompeu o ligamento. Não, quebrou o osso. Não, sim, é isso. mas... Aí depois isso aí foi 2013, né? 2013. Aí 2018 eu rompo o ligamento. Cruzado do direito, né? Direito. E agora 2020, eu fraturo o dedinho, esmigalho o dedinho. A bola pegou aqui na ponta do dedo, esmigalhou o dedinho, e tanto é que ele ficou bem reto. Torto. Esse é o bom. Nossa Senhora. Esse é o bom, esse aqui é o machucado. E agora, quando eu decidi encerrar a carreira mesmo, eu fui sair num carrinho. Tinha um morrinho assim no campo, sim. A trava pegou e virou aqui, e aí eu fiz uma alavanca, rompi todos os ligamentos do tornozelo. Rompeu todos os ligamentos e fraturou a fíbula. A fíbula, né, calcificou depois de um mês e tal, mas os ligamentos eu não quis passar por cirurgia. Não é melhor fazer a cirurgia e tirar, eliminar? Cara, o médico falou assim que se eu quisesse jogar profissionalmente eu teria que operar. Eu falei, não vou operar então para não ter o risco de voltar. aí eu tenho, não, mas a vida tá normal, sigo vida normal, jogo, consigo brincar, consigo fazer as coisas, mas eu decidi não operar. Falei, Então, por coincidência, no final de carreira do Marcos, e eu já falei com o Dida, eles disseram que já jogaram chorando de dor e ninguém percebeu. Você já jogou chorando de dor? Já joguei com as costas travadas. Já joguei com... Infiltração, então, milhões, né? Direto. Já joguei com Qual foi o jogo mais dramático? Já joguei com o jogo mais dramático que você teve de dor? E que ninguém percebeu e você até jogou bem? Eu vou falar assim, quando 2006 eu vou pro Guarani, esse daí, eu vou pro Guarani e aí eu tô na reserva. E aí vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro campeão naquela época. Então um time Rony, né, time forte. E aí eu vou ser titular pela primeira vez. Aí começa o jogo, tal, faço umas defesas, daqui a pouco eu tomo o gol. Na hora que eu vou pegar a bola lá no Mineirão a rede era aquela longa, né, que ia para baixo. Na hora que eu vou para esticar aqui, pum, travou as costas. Isso, a gente estava com 25 minutos do primeiro tempo. Não. Eu tava um robô no primeiro tempo. Eu tava um robô. Ia para um lado, ia para o outro. Nem pensou em sair, não vou sair. Vou sair. Eu tô tendo a oportunidade de jogar, de virar titular. Não vou sair. Cheguei no intervalo, doutor, tô travado, e cheguei todo travado, não consegui nem deitar na maca direito. Aí ele foi, aplicou a infiltração no local, nas costas, meteu a injeção nas costas. Aí eu voltei pro segundo tempo, já estava melhor. Fui eleito tomamos 4 nesse jogo, Caramba. Perdemos de 4-1. Fui eleito pela Itatiaia, o melhor jogador da partida. Caramba. Tomando 4. Imagine como foi o massacre. Nossa, isso... Mas assim, em 2010, né, eu estava jogando e aí num treino também eu fui fazer a defesa aqui, o dedo raspou no chão e saiu do lugar. Fui lá fazer o raio-x e tal, né, não teve fratura, não teve nada, mas vou deixar o outro jogar? Aí vai o Bruno jogar, o Bruno vai bem, eu jogo. Putz,
morrendo de dor. Às vezes dá até uma tirada na mão, alguma coisa, mas tá dentro do jogo, você não dá. Aí você joga... Assim, se eles falaram que já teve jogo que eles choraram de dor, sim, eu posso falar que eu não me lembro de ter um jogo que eu estava 100%. Nenhum jogo? Eu não me 100%. lembro de ter jogo que eu falo, pô, hoje eu tô sem dor nenhuma. Porque se você não tem dor, acho que você não treinou direito. Você deu uma amenizada no treino. Mas não tem, você não consegue. Ou o tornozelo tá baleado, o joelho tá pegando, alguma coisa, não tem como você entrar. Depois que você aquece, o corpo vai embora. Vai embora. Aí vai embora. Mas até aquecer, o início do aquecimento é sofrido. Você tem uma filha, né? Tem. Quantos anos ela tem? Hoje tem 15. Como ela chama? Letícia. E se ela decidisse ser goleira do futebol feminino? Misericórdia, as perguntas que vai sofrer mais ainda. Você deixaria? Ela tem dom esportivo? Pro futebol não tem não, ainda bem. E Deola, agora, o que você pretende fazer pro futuro? E vem cá, o Falcão diz, isso aí é clichê, todo mundo fala que jogador é o único ser humano que tem 2 mortes, né? A primeira é quando acaba a carreira. Você prolongou o máximo que você pôde. Por quê? Que rola um medo do depois? Ou como é que é isso? Explica, também, por favor, Léo. Também. Não, primeiro, eu passei por um tormento grande do Marcão, né? O Marcão o tempo todo falou, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou fazer, E eu fiquei pensando nisso, né, também. Então, eu já venho uns 10 anos meio que me preparando para esse pós, né? Esse pós-carreira. E 10 anos foi pouco, precisava ter me preparado mais. Porque, como é que é o dia que você fala... Mas assim... Como é que é o dia, olha, parei. Qual foi o seu último dia que você falou, acabou? Eu parei em janeiro de 2023 eu parei. Janeiro de 2023. Por quê? Que dia foi no dia que eu machuquei. Eu machuquei e falei, agora eu parei, agora eu não vou mais. Eu prolonguei por gostar mesmo do futebol. Por prazer ao futebol mesmo, porque é algo que eu me sentia muito bem, estar dentro de campo. É algo que me faz bem, é algo que ali eu tenho o domínio da situação, ali é meu habitat. Né, ali é o lugar onde, cara, eu passei minha vida toda ali dentro e assim, a maioria dos jogos eu me divirto. Né? Lógico, tem a responsabilidade, eu não sou, né? Não é irresponsável. É responsável, mas se divertindo. Por quê? Eu xingo, eu grito, eu comemoro, eu oriento. Você nasceu para fazer, né? Faço, então, ali é meu habitat. Então, ali aquele ano que eu fiquei fora, pô, aquilo ali eu senti muita falta, né? Eu senti muita falta. Foi bom que meu corpo deu uma rejuvenescida, sim, né? Eu consegui zerar todas as dores do corpo, mas eu sentia falta, né? De estar caindo, de estar treinando, de estar naquele ambiente né? do dia a dia. Querendo ou não, você é uma disciplina muito rígida, né? Sim. Porque são todos os dias de treino. Um trabalhador, o cara folga no domingo, o cara às vezes folga no sábado, o cara tem 2 dias para ir para a praia, para fazer alguma coisa. O jogador não tem. Ainda mais goleiro, porque se não estiver treinando... Mas você sabe que eu gosto de... E eu jogo, assim, eu sempre foi característica minha. Eu saio do jogo domingo, segunda-feira, que é representação, os jogadores, quem jogou, dá uma corridinha, dá uma conversada, eu vou pro campo treinar. E treinar, né? Eu sempre treinei, ia pro campo reduzido, o que for que tivesse, eu treinava. Então, assim, não tinha folga para mim. Não tem esse negócio, vamos ali só fazer um negocinho ali, eu não tinha isso. Ou é para treinar ou a gente não treina, então decide, se não quiser nós não treinamos, mas se é para treinar, vamos treinar. E Deola, então, sabe que eu gosto disso, me leva então para essa última noite aí, parei, não jogo mais, como é que foi o amanhecer do novo dia, não sou mais jogador de futebol, como é que é, qual foi o momento mais difícil dessa transição? Acabou, como é que é esse acabou para você? O que nós vamos fazer da vida?
Mas aí você... Então, não, mas mesmo assim, por mais que eu tenha um negocinho aqui, um negocinho ali, eu tenho uns negocinhos, não, né? financeiramente tudo bem. Não é nem questão de financeiramente, trabalho mesmo, né? Eu tenho um negocinho aqui, eu tenho outro negocinho ali. Ocupação, você disse? É isso. Mas até hoje, eu ainda não achei um negócio legal. Até hoje, eu por mais que eu... Não é aquele mesmo empolgação que o futebol dava. Você sonha jogando ainda? Já teve sonho jogando? Não sonho mais jogando. Não sonho mais jogando. Então, mas como é que foi essa bendita noite que você falou? Não, acabou, aí você com a sua esposa, olha, não jogo mais. Não, na verdade não foi nem noite, né? Foi na hora que aconteceu a lesão, que machuquei, e eu não estava nem aqui, eu estava no Pará, né? E minha esposa, eu já venho protelando já há muito tempo, né? Para minha esposa já era para ter parado já há muito tempo né? Então estamos no Pará. Você foi colocar a cabeça no travesseiro, não jogo mais, e aí? Não, aí eu fui falar pros meus amigos, né? Falar, chega. Pra mim acabou. Os caras, não, pô, para, você joga pra caramba ainda, você tem muito ainda. Eu falei, não, pra mim acabou, não vou mais jogar. Essa aqui foi a confirmação realmente de que realmente eu já estendi demais a minha carreira, não era pra ter, né? Talvez não era pra ter feito essa última, né, já era para eu ter parado antes dessa, e então chega. Eu já estava bem consciente, bem tranquilo. Eu não fiquei receoso, foi muito tranquilo assim, a decisão, porque já era algo que era para ter sido tomado já, talvez em 2022 já era para ter sido tomado, e como apareceu essa outra, eu falei, pô, eu vou mais uma. E acho que essa mais uma não era para ter acontecido. E como é que está sendo esse 1 ano e 2 meses? Sem o futebol, sem aquela rotina. Como é que é isso? O Filipão disse que ele não aguentou, teve que voltar. Voltou ele estava com 75 anos quando foi agora demitido no Atlético Mineiro. Você não pensa em ser técnico, pensa em aquela rotina, ou o que você quer fazer? Eu dei uma afastada do futebol, de novo, né? Eu dei uma afastada do futebol, acho que talvez por conta disso, né? Hoje eu não sonho com o futebol porque eu estou afastado, né? Eu não estou necessariamente próximo do futebol, né? E acho que talvez por conta disso eu acabo não tendo essa vontade, talvez, de jogar. Eu já pensei em fazer algo dentro do futebol, já pensei em fazer algo dentro do futebol, mas eu acabei saindo para outros ramos, né? O que você faz? Eu estava, até pouco tempo atrás, eu estava com 3 lojas de milkshake. Legal. Né? Eu acabei vendendo, né? Vendi minha fatia toda, né? Hoje não tô mais, né? Mas eu montei, eu fui o empreiteiro da obra, inaugurei as lojas, participei de todo o processo da loja, deixei ela redondinha, é uma franquia nova, né? E deixei ela toda redondinha e agora já não faz mais parte. E agora, observando assim, de longe, agora você tem esse seu olhar diferenciado de ter sido um ótimo goleiro. A escola do goleiro brasileiro melhorou tanto por quê? Por que nossos goleiros estão jogando lá fora? A gente pensa em goleiros jogando na Premier League, que era uma coisa impossível no ano 2000. No começo o Tafarel ficou anos na reserva do Parma. Que transformação aconteceu com os goleiros brasileiros? Eu acho que o goleiro brasileiro sempre foi bom. Eu acho que a melhor... eu continuo com essa percepção e a melhor escola de goleiro do mundo eu acho que é a brasileira. Por quê? Porque o brasileiro tem gingado, coisa que o europeu não tem. O europeu é muito duro, tanto é que ele começou, né? Infelizmente a gente está importando algumas técnicas europeias porque eles são duros e a gente já está acabando usando. E muitas vezes, na minha concepção, não necessariamente é útil naquele momento. Né? É útil para a defesa, sim, é bom. Quanto mais repertório você tem, mais você vai ter condições de fazer uma defesa. Mas tem coisas que a gente está usando em momentos errados. Mas, tipo o quê? Tipo o X, né? Aquele, né? Que a defesa do handebol, né? Eu acho que faz em momentos errados ainda, tá usando. Explica direito. Hoje tem muita. Você vê o goleiro fazendo muito aquele X, né? E isso é uma defesa para quando não tem mais o que fazer, a bola tá dentro da pequena área, você não tem o que fazer, você abre o braço, você tenta evitar abrir, né? E hoje em dia o cara tá
3, 4 metros de distante de você, você está fazendo X. E aí você vai ficar vendido no lance, né? Então, isso é algo que quem começou com isso foi a Europa, né? A Europa começou a usar isso por conta de não ter gingado. E o brasileiro é mais mole, eu consigo me abaixar, se o cara chuta eu consigo ter um raio de ação, né? Então a técnica do goleiro brasileiro, o goleiro brasileiro sabe fazer certinho, faz uma entrada certinha, faz um movimento mais limpo, né, do que um europeu. O europeu é bem mais travado. O argentino já é mais loucão, o argentino vai de cabeça na bola. Né? Então, assim, são estilos, né, são escolas, e que por isso eu acho que a brasileira continua sendo a melhor do mundo ainda. Né? Só que o problema é que a gente precisa ter mais confiança naquilo que a gente produz e não querer pegar as coisas dos outros, né? Terminando, já estamos caminhando para o final. 3 grandes goleiros que você conviveu sem ser o Marcos. E por quê? 3 grandes goleiros da sua carreira toda que você conviveu. Que eu convivi. Cara, Diego Cavalieri. Por quê? Diego Cavalieri. Por quê, pô? Cara, o Diego Cavalieri é muito bom, qualidade técnica dele é fantástica. E muito frio. Muito frio. É um cara que o mundo tá caindo, ele tava de boa. Então. Segundo. Pode ser que a gente não conheça mesmo. Sérgio me ensinou muito. Sérgio me ensinou muito, né, na época que ele é muito técnico, né? Sim, ele... eu acho que ali eu fui muito privilegiado, assim, de poder estar no Palmeiras, porque eu aprendi demais ali vendo. Uma coisa que não acontece hoje, que eu percebo nos clubes menores ou os outros lugares que eu passei, as pessoas não querem mais ver as pessoas treinando, né? Então, assim, você vê um menino na categoria de base, ele quer jogar, ele não quer ver o profissional treinando e tudo mais. E eu aprendi muito vendo o Marcão. Os meus trejeitos hoje, né, os meus trejeitos no tempo que eu jogava, assim. Lembrava muito o Marcão, porque eu via que aquilo lá dava certo, eu ia copiar. Né, eu tentava copiar aquilo que ele fazia, o que o Sérgio fazia, né, o Diego Cavalieri, embora a gente tinha praticamente a mesma idade, né, mas ele já era a seleção brasileira quando eu cheguei. Então, são 2 pessoas assim que, né, junto com o Marcão, que eu aprendi demais ali dentro daquele Palmeiras. Né? E o último? Que não seja o Palmeiras. Sérgio Guedes. Ah, é? Sérgio Guedes, eu peguei ele. Nossa! Eu fui reserva dele na São Carlense em 2002, o último clube dele, ele encerrando. E ele tinha muita noção. O Sérgio já não aguentava nem agachar mais. O joelho dele parecia que tinha uma espada no joelho. Eu não conseguia nem dobrar mais direito. Mas assim, é uma vivência, né? É vivência. Sim. É um cara de... De grupo, né? Eu tinha 16 anos, mais ou menos, e ele com 39, encerrando. E líder, né? Então, assim... E é um líder ele cativante, né? Foi uma temporada ali que eu passei, né? Eu fui emprestado para São Carlense, então eu fiquei na reserva dele, né? Essa A2, né? Que ele jogou. E aí concentrava com ele, né? A gente viajava e estava junto, treinava e tudo mais. Então, para mim, também foi um crescimento grande, né? De ter um cara desse porte, que até então era o cara mais velho que eu tinha convivido, né? O cara mais experiente que eu tinha convivido. O Marcão estava começando. Sim, né? E o Sérgio já era já estava no final de uma carreira consolidada. Então era a pessoa que eu tinha mais experiente que eu tinha convivido até o momento. E para mim ali foi fantástico. Então isso que é lição, né? Você tem que pegar as pessoas mais vividas. Exato. Né? Então, que hoje realmente você tem razão, ninguém quer saber, todo mundo já nasce sabendo. Já nasce sabendo, hoje todo mundo já sabe, porque o celular hoje, o TikTok ensina tudo. Então. E assim, 2 últimas perguntas, Deola. Arrependimentos, porque assim, quando eu tive a sorte de, né, ter você como entrevistado, eu fiquei pensando, falei, que carreira é essa? Porque eu vi você, eu lembro você, eu tenho 38 anos de carreira, lembro de você chegando no Palmeiras, falei, nossa, e todo mundo elogiando. Já me cornetou pra caramba. Já cornetei, nossa, 6-0, eu não vou nem falar disso. Agora, me diz então, sério,
a sua carreira podia ter sido melhor? É loucura de quem está vendo de fora? É fácil falar? Qual arrependimento você tem, você, Deola? Ou se você tem algum na carreira? Cara, assim, quando a gente para analisar o que é uma carreira de sucesso? É uma carreira onde que a pessoa ficou muito tempo no auge, é uma pessoa que ganhou muito dinheiro, uma pessoa que teve uma longevidade na carreira. O que seria uma carreira de sucesso? Né? Então, cada um vai ter uma opinião diferente. Né? Eu acho que, na minha concepção, eu passei por todas as divisões possíveis do Campeonato Brasileiro e vários estaduais. Né? Ganhei campeonato estadual em São Paulo, na Bahia e em Fortaleza. Então, passei por 3 estados, fui campeão em 3. Passei por mais estados, né? Em outros estados acabei não ganhando. Cheguei muito próximo de ter um título alagoano pelo Asa de Arapiraca, né? Um time bem menor, né? Tirando o CRB e CSA. Então, assim, poderia ter me mantido muito mais tempo numa elite? Poderia. Faltou algumas coisas, sim, faltou maturidade, faltou experiência, faltou parte psíquica, né? Faltou várias coisas. Mas não quer dizer que por eu não ter ficado ali, minha carreira não foi bonita, ou não foi marcante, ou tem algo que tenha me desgostado. Pelo contrário, né? Depois que eu tive essa conversão, né, eu entendi que eu tinha que ficar muito mais tempo em categorias menores, em times menores, porque ali realmente é onde muita gente... Ali a mídia não chega. Não chega. Ali a mídia não chega, a informação não chega, nada chega. Então, e ali tem muita gente boa. Tem muita gente boa e que é maltratada. E ali naquele momento eu acho que eu consegui levar um pouco mais de esperança para aquelas pessoas, para aqueles jogadores. Eu consegui levar uma palavra de que esforçar um pouco mais, né? Luta um pouco mais, porque e eu vejo alguns jogadores que já jogaram comigo chegando em uns clubes maiores, chegando se mantendo em outros clubes. Isso para mim é legal, isso para mim é muito bacana, né? Então, assim, cada um que está assistindo vai ter uma percepção do que né, do que é ter uma carreira, né, vitoriosa, ou de ser, né? Cada um vai ter uma, né? Sim, me arrependo às vezes de ter saído naquele momento, de ter saído do Palmeiras, me arrependo, pode ser, sim. Só que se eu ficasse no Palmeiras, eu ia ficar no banco, não ia estar jogando, né? Então, assim, tudo isso é aprendizado, tudo isso são aprendizados, às vezes o aprendizado é mais caro do que o outro, mas... eu fui muito feliz na minha carreira. Eu tive 24 anos como jogador profissional. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. 24 anos como jogador profissional. Desses 24 anos, depois que eu virei titular, eu quase não fiquei mais no banco. Quase não tive mais nenhum outro, né? Foram poucos os jogos que eu fui para o banco, né? Então, acho que isso, para mim, isso sim é uma carreira vitoriosa. A última pergunta é: qual a importância da sua companheira, da sua parceira? Como é que foi bom para a sua vida, para tudo, ter reatado com a sua companheira? E manda um recado para ela aí, por favor. Como é que ela chama? Karine. Então, como é que foi? E qual a importância na sua vida dela? A importância é total, porque na hora que você está sem chão, na hora que você está desnorteado, na hora que você não está pensando direito, você tem uma voz atrás de você, né, do seu lado, ou na sua frente, em cima, embaixo, em algum lugar vai ter uma voz que vai te falar, sossega, respira, não faz isso, não faz aquilo e tal. E muitas vezes a mulher tem um sentido diferente e às vezes a gente não ouve e aí dá ruim. Você ficou sem ela um ano, você viu. E aí dá ruim. Então, assim, quando você não tem ninguém próximo de você, você começa a fazer um monte de cagada, um monte de coisa errada e tal, e você se acha o máximo. E não é. Na verdade, você precisa ter alguma pessoa do seu lado para te podar, para te... Né? Então, isso foi muito importante para mim. A minha volta para o futebol só foi possível, né? Primeiro, Deus, obviamente, né? Mas porque ela estava do meu lado, eu consegui voltar, que senão também não conseguiria. Né? Então, hoje,
já são 18 anos juntos, né? A gente nem conta esse tempo separado, Sim. né? 18 anos juntos, nos casamos, depois de 2017 a gente nos casou, né? Coisa que a gente não tinha feito, então já são 17, 3, 7 anos de casado já, né? Então já tem uma história aí junto. Deola, muito obrigado, parabéns pela sua carreira, que Obrigado. foi muito vitoriosa e prazerzão, você não vai se afastar do futebol, tenho certeza. Obrigado. Eu não vou ficar forçando, né? Sim. Eu não vou ficar forçando, mas assim, óbvio que eu gostaria, assim, de estar no futebol, né? Independente do que for, né? Em alguma coisa, porque minha vida foi o futebol, né? Mas, enfim, eu não sou uma pessoa que vai ficar forçando, você sabe, né? Eu estou quieto na minha, fico lá quietinho. Se aparecer a oportunidade, obviamente eu vou estar dentro. Legal, e que volte sem dor. Obrigadão. Não, fora dos campos. Fora do campo, fora do campo. Não. Valeu, brigadão. Viu? Obrigado, viu? Valeu, tchau. Tchau.